estará muitas vezes aqui conosco, agradecendo ao Espírito da Verdade, aos benfeitores espirituais do NEF, aos benfeitores espirituais de cada um de nós. Agradecendo a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai. E pedindo sempre esta união de pensamentos, de sentimentos, da melhor forma, com muita luz e com muita alegria. Vamos envolvendo assim o Alexandre, né, para que ele possa trazer todo o seu conhecimento e que nós também possamos entender. Que assim seja, graças a Deus. Bom, Alexandre, é tua palavra agora. eu vou aqui compartilhar o slide. Eu vi agora no chat a pergunta do Rude. No final, depois você lembra ela, a gente comenta, né? Ó, vejam se vocês estão vendo os slides? Sim. Sim, Tá, tá, deixa eu só. Então vamos lá, né? Quiserem deixando perguntas no chat, eu vou olhando aqui, eu estou com o chat aberto no monitor e o slide no outro, então eu vou olhando, se for algo rápido eu respondo na hora, senão fica lá anotado para depois. Então vamos lá, né? A gente vai continuar aqui a fazer a segunda parte do estudo de fluidos e passes, segundo o Espiritismo, né? Mais uma vez agradecendo a oportunidade, o convite, né, do Núcleo Espírita de Filosofia pela oportunidade, né, da gente compartilhar esses estudos nossos. Vamos lembrar um pouco, né, o que a gente comentou, assim, brevemente, assim, alguns pontos apenas do que a gente comentou na semana passada, né? Gosto sempre de citar, né, que o propósito desse estudo nosso é a gente refletir a importância da gente valorizar o fundamento, né, da doutrina que a gente alega seguir, né? Muitas vezes a gente, pela tradição no meio espírita, a gente vai repetindo conceitos e às vezes sem observar perfeitamente a origem deles. Deixa eu lembrar aqui, ó, eu vou fechar meu vídeo só para minimizar qualquer detalhe de internet, tá? Isso. Então, assim, assim, a gente tem essa motivação de estar valorizando assim, a doutrina e a ponto de a gente assim, se perguntar coisas assim. Ah, a gente vai estudar um assunto, hoje, no caso, né, fluidos e passes. Até onde a doutrina vai? Que não é que é proibido a gente estudar outras coisas ou buscar outros autores e verificar se eles contribuem ou não. Não é que não pode, pode sim. É que é importante para a gente delimitar até onde a doutrina que a gente segue, ela vai e até onde a partir daqui ela não vai. Então você tem um autor tal que propõe isso, aquilo, e aí nós vamos refletir sobre o que está sendo proposto a mais ou além da doutrina. Mas para saber disso, a gente precisa saber o que a doutrina diz. Então, esse é uma das motivações, né, desse estudo que a gente faz, é ver até onde a doutrina vai. E aí, no caso, a gente analisa sobre a questão dos fluidos e passes e um pouco no final, né, como é que a gente propõe diante do que a gente vai aqui refletir sobre os passes, como que a gente propõe desenvolver um pouco mais de coerência doutrinária. Aliás, o Marco Milani tem uma matéria no jornal Dirigente Espírita, eu não vou lembrar agora o ano, mas depois eu passo para a Miriam, que não é difícil de encontrar, mas ele tem um artigo em que ele fala sobre a palavra coerência, em que ele propõe um conceito de coerência dos filósofos, que os filósofos, depois vocês podem até confirmar se é isso mesmo, mas a minha referência aqui é um texto do Marco, em que ele comenta assim que para os filósofos ter coerência é viver da maneira, de acordo com aquilo que a gente acredita. E que isso era um conceito já dos filósofos da antiguidade. Então, quando a gente fala em desenvolver coerência doutrinária,
não está fugindo muito disso. É a gente ter coerência com a doutrina que a gente alega seguir, a gente alega respeitar, a gente alega considerar ela como uma doutrina que traz orientações para a vida nossa. Mas vamos lá então, né? Vamos primeiro lembrar então em Kardec, já que é o nosso propósito, vamos verificar o que que ele fala dos fluidos. Lembrando, vou fazer um rápido resumo, né? Primeira citação, né, do item 4 do capítulo 14 da Gênesis. Aliás, esse é um capítulo importantíssimo para se entender os conceitos e propriedades dos fluidos e dessas propriedades e conceitos a gente entender os fenômenos espíritas. Então a gente recomenda, quem já leu, lê de novo, quem não leu, pega um tempinho e vai lá e leia o item 4 do capítulo 14. Kardec já deixa claro, a compreensão do conceito espírita dos fluidos é porque é ele que dá a chave para uma imensidade de fenômenos que as leis da matéria não seriam capazes de explicar. Aí, ele fala aqui que nesse estado de eterização, né, o fluido universal, ele não é uniforme, ele sofre modificações, essas modificações constituem fluidos distintos, como ele põe aqui, mas o que eu quero destacar é que esses fluidos dão lugar aos fenômenos do mundo invisível, ou que envolvem o mundo invisível, e o passe os passes são fenômenos ou atividades que envolvem bastante o conceito de fluidos. Aí, um exemplo de um conceito derivado dos fluidos é o perispírito. Como ele fala que é um dos mais importantes produtos, né, do fluido universal, ele define, né, o perispírito, que é uma condensação, uma aglomeração, como a gente quiser falar desse fluido, do fluido universal em torno de um foco de inteligência, do princípio inteligente. Lá no Livro dos Espíritos, né, eles perguntando sobre, o Kardec perguntando se os espíritos, né, se o princípio inteligente tem uma cobertura, tem algum envoltório, eles dizem que sim, né, e aí o que eu quero destacar é a palavra substância, porque é, é, normalmente, assim, normalmente não é a palavra correta, né, criou-se um hábito, tornou-se hábito no meio espírita dizer que os fluidos são energias. E o conceito de energia não encaixa com o conceito de substância. Não vou mostrar, e a gente não vai repetir a explicação da semana passada, né? E está gravadinho, né? Quem não pôde assistir, depois assiste o vídeo. Mas aqui apenas destacar, gostaria de destacar que os fluidos são substâncias, né? São coisas, assim, como em termos de ciência, assim, como físico, a gente pensa em coisas que, como a própria doutrina, os próprios espíritos e Kardec deixam claro, ele tem a mesma natureza das coisas materiais. Então, é uma substância vaporosa, né? Aí ele descreve aqui, vaporosa para os nossos olhos e instrumentos, mas grosseira para eles espíritos. Tá. Aí a gente rapidamente comentou que a palavra fluido não está ultrapassada, porque essa é uma crítica que eu vi vários confrades espíritas, acho que alguns até já desencarnados, eles questionaram, mas a palavra fluidos remete à ideia de líquidos e gases, então não cabe mais, não é bem compreendido, né? Não é mais bem compreendido pelas pessoas e pode gerar confusão. Mas aí eles propõem que a palavra deva ser. Alguns propuseram usar simplesmente a palavra energia, outros a palavra campo, né? De campo elétrico, de campo magnético. Mas essas substituições são exemplos do que a gente estava agora há pouco comentando. Elas são extrapolações, assim, muito apressadas. A gente não deveria estar fazendo isso. E a gente tem duas razões, né? Tem duas razões para não fazer isso. Uma filosófica, que a gente não pôs slide nenhum, mas ela é simples de entender, porque que é a seguinte: a palavra fluido.
ela é bem definida nas obras do Kardec. O próprio capítulo 14, o Kardec discute, por exemplo, o adjetivo fluido, o adjetivo espiritual que se usa a palavra fluido. Ele fala assim, olha, que esse adjetivo espiritual, ele apenas significa que são fluidos relacionados aos fenômenos espirituais do mundo invisível, mas o fluido em si, ele é algo que tem natureza material. Então, o fluido em si não é inteligente, ele não tem a mesma natureza do princípio inteligente que é o espírito. Então, esse tipo de cuidado Kardec buscou nas definições dos conceitos. Mas justamente por isso, pelo fato dele ter definido o conceito e explicado, a palavra fluido não é estranha, é um jargão nosso espírita que a gente se entende muito bem. O espírito entende muito bem quando essa palavra é utilizada. Então, nesse ponto de vista, que a gente chamaria de filosófico, a palavra fluido ela não precisa ser corrigida. No ponto de vista científico, aí a gente comentou na semana passada, trocar ela por energia não é legal, por quê? Por causa filosoficamente, o conceito fundamental de energia é diferente do de substância. Então, energia não transforma em matéria, matéria não transforma em energia, como muitas vezes até cientistas falam. Eu até me lembro que eu comentei, né? Quando você vê num vídeo de YouTube, na televisão, ou pega um livro desses de divulgação científica e a pessoa fala lá, não, mas Einstein mostrou que, que a matéria transforma em energia e mostra a equação do E igual a mc quadrado, por exemplo, equação que o Einstein deduziu para a relação entre massa e energia, esse cientista ele tá subestimando, ele está menosprezando a capacidade nossa do público leigo em ciência de entender que os dois conceitos são distintos. Energia, que é um conceito abstrato, é um número que que a ciência aprendeu a calcular, ele, digamos assim, uma propriedade das coisas materiais. Assim como a massa. Massa, que a gente vai preocupado, vai na balança, né? Por saúde, a gente é bom não ganhar peso e a gente associa, a gente qualifica, né? A gente mede o peso em gramas ou em quilogramas. Então essa medida é o que formalmente a ciência chama de massa e é uma outra propriedade dos corpos. Corpo tal tem tanto de massa, ou uma certa amostra tem tanto de massa. São propriedades que a matéria tem, mas o conceito de matéria ele está associado com o conceito de substância que é filosófico até, né? E nisso, se energia a gente não pode chamar matéria de energia quando a gente busca precisão nos conceitos dessas duas coisas, a gente então não pode dizer que fluidos são energia, eles não são. Assim como a matéria pode conter energia, por exemplo, o açúcar contém calorias, a gente se alimenta, ou então você põe gasolina no carro para poder se movimentar. Então, a matéria contém energia de várias formas. A gente pode considerar, a gente não é, aí não seria errado dizer que os fluidos podem conter energia, mas não são energia. No máximo, a gente pode dizer que eles contêm energia, mas ainda por enquanto a gente não tem condições de calculá-las. Tá, tudo bem. A gente também discutiu na semana passada que o conceito de fluidos também não bate com o de ondas. Conceito de ondas é diferente de conceito de vibrações. Uma mola, por exemplo, sabe, aquele brinquedo de mola, ele pode vibrar, oscilar. Todos os objetos, eles podem vibrar em frequências diferentes, etc, etc. Mas isso tudo bem. Então, os fluidos, eventualmente, podem vibrar de maneira diferente, de maneiras diversas. Mas poder vibrar não significa que ser uma onda. Uma onda é um conceito um pouco diferente. Ele envolve a propagação de uma certa perturbação no objeto.
no sistema, ou a simples oscilação de alguma substância da natureza. E fluidos em si, eles não são as ondas, eles podem vibrar eles podem vibrar, mas não são ondas. E a gente mostrou até com afirmações da doutrina que certas propriedades de ondas conflitam com o que o Kardec e a doutrina ensina sobre as propriedades dos fluidos. Então precisa tomar cuidado com isso também. Bom, vamos voltar a Kardec. A gente comentou então que o conceito de fluidos permite entender a transmissão de pensamentos, efeitos da prece. E aí agora vamos entrar no nosso tema de hoje, que é o passe. E o passe espírita? Será que a gente consegue, com os conceitos de fluidos, entender o que se passa? Então vamos lá. Primeiro, vamos perguntar o que é o conceito do passe. Vamos citar, eu peguei algumas definições de três obras para ilustrar o que dizem por aí. Então, por exemplo, no livro Nos Domínios da Mediunidade, o Espírito Aulus tem uma frase dele que ele fala assim, ó, passe é uma transfusão de energias. Aí a gente vai lembrar, né? Bom, a gente acabou de falar que energias são diferentes de fluidos, né? Fluidos não são energias. Mas se você der o desconto de que os fluidos podem conter energia, a frase do Aulus dá para aceitar. Dá para aceitar, assim. Ela não é precisa, ela gera essa confusão de achar que fluidos são energias, mas não é, mas ela é incompleta, porque não é exatamente assim, né? Ela não descreve o mecanismo ou o meio através do qual essas energias são transferidas de uma pessoa para outra, de um espírito para outro. Mas isso é um exemplo de definição. A gente tem outro, olha, do livro Venefledo de Toledo, Passes e Curas Espirituais, ele coloca assim: o passe é uma transfusão de fluidos do médium curador ou passista para o doente. Já está um pouquinho mais precisa essa definição do Venefledo, porque ele já está indicando melhor qual é o agente do passe, que é os fluidos, que são os fluidos. E aí, olha só, num terceiro livro que eu peguei do Mário Tamassia, olha só o que o Mário Tamassia escreveu. Transfusão, o passe, né, é uma transfusão de energias da natureza física, biológica, psíquica e espiritual de uma pessoa para outra. Nossa, aí agora de onde ele tirou isso, né? Como é que ele sabe que são energias de natureza física? O que que é energia de natureza física? Assim, qual a diferença para energias de natureza biológica? Energia, como a gente comentou, a gente precisa tomar cuidado com o que diz, porque a gente às vezes está falando bobagem, está falando coisas que a gente não tem a menor ideia, achando que está falando de uma maneira erudita, mas a gente só está complicando, porque energia de natureza física. A gente sabe como é que a gente sabe como é que uma pessoa doente, por exemplo, recebe energia de natureza física? Através da alimentação, através de um soro na veia, uma alimentação, uma substância nutritiva na veia. Isso você está uma transfusão de energia de natureza física, através de uma alimentação. Você toma um remédio, um remédio ele vai ter uma certa ação bioquímica no organismo, você está transfundindo energias contidas daquelas moléculas no corpo físico. Então a gente não chama de passe esse tipo de transfusão de energias. Não, então já começou estranho aqui, já começou estranho. Bom, energias psíquica e espiritual. Aí fica assim, a definição fica dependendo do que a gente pode entender, o que a gente entende de energia psíquica e espiritual. São conceitos que não são bem definidos. Não existe essa maneira de você calcular a energia psíquica ou calcular a energia espiritual. Existe o conceito abstrato ou por comparação, é alguma coisa relacionada aos estados psíquicos ou a
a natureza espiritual do ser, mas, de novo, o que que são energias psíquicas ou espirituais? Veja, o Mário Tamassia apresenta uma definição com base em coisas que ele mesmo talvez nem saiba. E o leitor que pegar e ler essa frase do Tamassia vai interpretar da maneira que ele achar que entende o que são essas energias. Ou seja, isso é uma péssima definição de passe. Porque você não está definindo de fato nada, você não está usando as palavras que o seu interlocutor compreende na sua completeza, assim, que a pessoa entenda. Então é só um conjunto de palavras, uma frase que soa bonito, mas não tem valor edificante nenhum essa frase. O Tamassia vai me perdoar, mas esse tipo de definição não serve para gente. Não serve, fora a incoerência em envolver energias de natureza física. Então vamos lá, mas vamos prosseguir. No dicionário, aí existe uma definição do conceito de passes. Aí vem uma definição que é da palavra, que é o ato de passar as mãos repetidamente perante as pessoas. Aí essa expressão ante os olhos, aí depende do que a pessoa que escreveu no dicionário imaginava ou a fonte que ela pegou. Mas, inclusive, usa-se, curiosamente, ele usou esse verbo para magnetizá-la, ou sobre a parte doente de uma pessoa para curá-la. Então, assim, dá para entender um pouco a ideia. A ideia é o ato de passar as mãos repetidamente. Aí, quanto para magnetizá-la, aí o dicionário comete um erro parecido com o do Tamassia. Por quê? Porque o que que é magnetizar uma pessoa? Hoje em dia esse conceito não existe. Existiu na época de Kardec, existia, mas na atualidade não existe esse conceito. Não se magnetiza uma pessoa assim, em termos do conhecimento atual. E o dicionário deveria estar vinculado ao conhecimento atual. Enfim. Mas aqui você tem uma definição do conceito de passes aqui, pelo menos essa primeira parte, ela descreve o que é. Bom, vamos ver. E Kardec, como é que ele faz? Até onde a gente procurou, eu não encontrei uma definição de Kardec para o passe, ou da doutrina para o que seriam os passes, né? O Kardec ele fala da relação de cura, o fenômeno de cura, da imposição de mãos, a influência fluídica. Ele até menciona a palavra passes no livro dos médiuns alguma vez, se eu não me engano, no arquivo PDF que eu verifiquei, e várias vezes nas revistas espíritas. Mas ele não usa ela com frequência, essa palavra passes. A gente no meio espírita que acabou, a palavra pegou, né? Para significar aquela atividade em que a pessoa senta ali na cadeira e recebe essa transfusão de fluidos. Tudo bem. Eu não gosto muito dessa palavra transfusão, mas também não sei se tem alguma melhor para definir o que acontece. Tá. Agora, vamos questionar junto e vocês vão lembrando aí, vamos ver assim na atualidade ou nas últimas décadas, o que que os cursos e livros no meio espírita ensinam sobre o passe? E aí, para ir mais direto ao ponto, não vamos nem a questão da definição do passe, mas vamos, vamos direto ao ponto. Vamos ver como é que os cursos e livros ensinam sobre como que o passe, qual é a ação do passe. Vamos lá. Vejam se vocês não concordam comigo essa relação que nós vamos fazer aqui entre os tipos de passe ou passes e a ação fluídica que se acredita que ocorra por conta do tipo de passe. Lembra? Vamos lembrar do conceito do dicionário. Ato de passar as mãos. Então, se você passa as mãos com um movimento que o pessoal chama de transversal simples,
a ação fluídica seria dispersar fluidos. A pessoa está com excesso de fluidos, então você dispersa fluidos. Se a pessoa usa um transversal cruzado, cruza as mãos, né? Assim, o transversal simples seria você assim, fazer movimentos laterais com a mão, por exemplo, assim, a mão reta e o transversal cruzado é você cruzar as mãos, assim, passar, abrir e fechar os braços com as suas mãos em direção à pessoa e você cruzar elas. Também dispersão de fluidos. Rotatório, você pega a sua mão ou os dedos, assim, concentrando, mas ou a palma da mão e faz rotatório, faz movimentos giratórios em torno de alguma parte do corpo que esteja precisando assim, melhorar, né? A pessoa está com problema em algum órgão, está deficiente. A ação fluídica que se ensina é de concentração de fluidos. Longitudinal é aquele movimento que você passa a mão da cabeça aos pés. Da cabeça aos pés, passa a mão da cabeça aos pés da pessoa. Longitudinal lento, se você faz esse movimento devagar, ele concentra fluidos, ele infunde fluidos, aglomera fluidos. O longitudinal rápido, você passar a mão com uma velocidade mais rápida, teria efeito também de dispersão de fluidos. E a mera imposição de mãos, concentração de fluidos. Tem mais técnicas, tem para o sopro e talvez tenha outras técnicas um pouquinho diferentes, mas elas vão cair numa dessas duas opções de ação fluídica em geral. Aí a pergunta que a gente faz, já que nós estamos estudando segundo Kardec, o filósofo faria essas técnicas, utilizar dessas técnicas é coerente com a doutrina que eu tô ali, que a gente segue, que é o Espiritismo, a doutrina espírita? Qual, por exemplo, numa imagem dessas aqui, se eu tivesse que escolher entre as duas métodos, dois métodos, né? Aqui do lado esquerdo, a mera imposição de mãos, lado direito, o movimento de mãos, né? Qual das duas é mais coerente com a doutrina? Aí vamos ver em Kardec, não vamos? Vocês lembram desse slide da semana passada? Sendo os fluidos o veículo do pensamento, é evidente que eles quem? Os fluidos vão estar impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar. Fluidos podem vibrar e vão vibrar com a qualidade, eles vão registrar a informação da qualidade boa ou má do pensamento daquele que está ali modificando esse fluido. Tem esse outro slide aqui que eu vou mostrar um pedaço dele mais devagar, mas olha, é a afirmação que diz que os espíritos atuam sobre os fluidos, não manipulando eles como o ser humano, né, o encarnado manipula gases e outras substâncias, mas com o auxílio do pensamento e da vontade, que para o espírito representa o que é a mão para a gente, né? A mão a gente faz tudo, né? Tá aparecendo a apresentação para todo mundo? Tem alguém que colocou que não tá aparecendo? Está aparecendo Ah, sim, sim, Alexandre. tá. Tá, tem o Antônio comentou que É, não tá aparecendo, então tenta abrir, talvez sair e entrar de novo resolva. Bom, e aí pelo pensamento, voltando aqui, né? Pelo pensamento eles imprimem direção, aglomera, combina, etc. Vou pegar esse ponto aqui, que é do item 14 do capítulo 14. Vou destacar ele aqui na nossa análise aqui da relação entre tipos de passe e efeitos fluídicos dos tipos de passe. Os espíritos atuam sobre os fluidos, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com auxílio do pensamento e da vontade, que para o espírito é equivalente à mão para o homem. Tá repetindo a gente, né, como a gente leu agora há pouco. Pelo pensamento, aí eu estou repetindo, né, o texto, né? Pelo pensamento, eles imprimem no fluido essa ou aquela direção. Ó, aí eu estou destacando essas três palavrinhas aqui, ó. Tá vendo essas três palavrinhas? E aí, por que que eu destaquei elas? Eu vou até botar elas coloridas. Por quê? Porque o que que o Espiritismo ensina?
é que é pelo pensamento que os espíritos, primeiro, eles podem aglomerar fluidos. Aglomerar é o mesmo que concentrar, não é? Aumentar a concentração. Kardec usou a palavra aglomerar, poderia ter usado a palavra concentrar. Dois, combinar fluidos diferentes. Ou três, dispersar, que a palavra é a mesma usada lá nos livros e cursos de passe. Ou seja, é pelo pensamento que os espíritos concentram fluidos ou dispersam fluidos, não é pelo movimento de mãos. Não é pelo movimento de mãos. Ah, mas Alexandre, o Kardec está falando dos espíritos desencarnados, que não têm o corpo físico. Eles agem diretamente sobre os fluidos, mas o encarnado tem corpo físico. Tá? Se o encarnado tem corpo físico, então o encarnado precisa usar as mãos para poder concentrar ou dispersar. Esses são argumentos que as pessoas assim fazem. Mas aí eu vou comentar para vocês que esse argumento ele reflete um estudo incompleto da doutrina. Sabe por quê? Porque lá no item 17 do mesmo capítulo 14 da Gênese, o Kardec diz que o pensamento do espírito encarnado age sobre os fluidos espirituais da mesma maneira. Ó, encarnado age sobre os fluidos espirituais da mesma maneira que o dos desencarnados. Transmite-se de espírito a espírito pela mesma via. Conforme seja bom ou mal, ele vai sanear, ele vai auxiliar ou vai viciar os fluidos do ambiente ou das pessoas que eventualmente você estiver direcionando aquele fluido. Ou seja, o encarnado age sobre os fluidos espirituais, olha, está em negrito e vermelho, da mesma maneira. Isso é o que a doutrina ensina, gente. Não é eu falando, é eu que estou propondo. Isso é o que a doutrina ensina. Aí a Lígia comentou, isso explica por que os passes funcionam também à distância, porque não é uma ação material, é uma ação do pensamento e vontade do ser. Logo, essa alternativa que o movimento espírita adota há décadas, ela não é coerente com a doutrina. No máximo, a imposição simples de mãos é necessária, a imposição de mãos simples também não seria nem ela necessária. Mas as pessoas ficam dizendo, não, mas a pessoa vai lá tomar o passe se não tem nada, se não acontece nada, a pessoa acha que não vai, que os pacientes não vão entender, né, as ações. O Sidney comentou, mas vamos entrar nisso, viu, Sidney? Já já vamos entrar nessa questão das pessoas precisarem ver movimentos para acreditar e concentrar o foco. Até que ponto isso é uma coisa assim real ou uma questão necessária real ou é uma coisa que criou assim é uma dependência artificial que o próprio movimento espírita criou para as pessoas. Aí as pessoas antigas, aquele passista não fez movimento, não tomei passe. Como não? Vou dar só um exemplo de, olha como que às vezes Deus escreve certo por linhas tortas. Brincando, né, com o dito popular. A pandemia, por exemplo, a pandemia impôs o afastamento social. Os centros espíritas tiveram que parar suas atividades, inclusive as de passe, porque já pensou você passar a mão na frente da cara das pessoas? Por um bom tempo, os centros espíritas fecharam essas atividades. Nem por isso as pessoas morreram, passaram mal, ficaram mais doentes, ou deixaram de ficar, ou deixaram de receber o auxílio espiritual, aquelas que de fato precisaram. Então, sem querer, a pandemia é, permitiu essa reflexão sobre a real necessidade, inclusive das pessoas, de terem que ver movimentos. Mas assim, no máximo, no pior dos casos, a gente teria a imposição de mãos, ela indica, ela assim, é o movimento mais simples que é,
que assim, a pessoa que está ali vai tomar o passe, pelo menos ela vê que levantou a mão. E é um movimento simples. E o passista não precisa ficar mais preocupado com movimentos, porque esse é um ponto importante também. Mas vamos lá. E, feito essas considerações, essas citações, com base nessas citações da doutrina, será que a gente pode definir um conceito de passe espírita? Mas agora o adjetivo espírita sendo mais assim, bem fundamentado no espiritismo? Aí, eu vou propor uma frase que ela não é absoluta em si, mas eu vou fazer um raciocínio, uma sequência de raciocínio para fundamentar essa frase. Então eu vou dizer assim, ó, vejo, aí vocês acompanham, podem analisar, criticar, acrescentar ou melhorar. Ó, acompanha comigo. Ah, antes de comentar, eu vi que a Eliana lembrou de Jesus que curava às vezes só de passar. Pois é, Jesus realizou curas, ora utilizando simbolismos, né, de passar a mão, ora eram as pessoas que encostavam em Jesus e se curavam. Quer dizer, o fenômeno em si, ele não é dependente de aspectos exteriores. Mas vamos lá. Vejam se vocês concordam com essa sequência de argumentos e a sugestão simples de uma definição de passe espírita. Ó, sabendo que o princípio de todos os fenômenos espíritas de cura é sempre o mesmo. O que está entre aspas foi tirado da obra do Kardec, né? O fluido que desempenha o papel de agente terapêutico. Está lá no item 32 do capítulo 14. Kardec fala que o princípio da cura é o fluido, o agente terapêutico é o fluido. Sabendo disso. Dois, sabendo que, segundo a doutrina, os fluidos só se modificam e se movem pela ação do pensamento e da vontade de um ser inteligente. Isso que a gente até citou os trechos ali atrás, tá no item 14 ali do capítulo 14 da Gênese. Sabendo que os fluidos, abre aspas, devem estar impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os põem em vibração. Item 15 do capítulo 14 da Gênese. Então, os fluidos, eles carregam essas qualidades boas ou más. Que mais? Sabendo que o perispírito é formado de fluidos que se condensam em torno do foco de inteligência e que se ligam molécula a molécula com o corpo físico. Estou fazendo uma sequência de raciocínios. Então, a gente sabe a ação do pensamento sobre os fluidos adquirem qualidades, boas ou más, o perispírito, que é um corpo feito de fluidos, eles estão em torno do princípio inteligente, né? E eles estão ligados no encarnado. No encarnado, o perispírito está ligado molécula a molécula, segundo o que o Kardec apresenta. E aí, sabendo que esses fluidos que atuam sobre o perispírito, este, por sua vez, reage sobre o organismo material com o qual está em contato molecular. Então, a gente sabendo disso, isso está tiramos lá da Gênese, do capítulo 14, do item 18, né, do capítulo 14. E que, se os eflúvios são de boa natureza, o corpo vai experimentar uma impressão salutar. Se são maus, os fluidos, a impressão vai ser penosa. Se são permanentes e intensos, esses maus fluidos, esses maus eflúvios, podem ocasionar desordens físicas, não sendo outra a causa de certas enfermidades. Kardec está descrevendo aqui a consequência do passe. Se são bons fluidos, o passe vai gerar na pessoa que está ali diante da gente, recebendo o passe, a pessoa vai ter uma impressão boa, vai sentir, vai ter uma reação, uma impressão salutar. Se os fluidos não são bons, vai ser o contrário. Podem ocorrer impressões ruins ou até prejuízos na saúde. Então, sabendo disso, isso está na doutrina, e por fim, sabendo que o pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais como dos desencarnados, quer dizer, não só entendendo esse mecanismo em que o fluido, sendo um agente terapêutico, ele pode levar boas qualidades, né? Essas boas qualidades de fluidos bons podem ajudar na saúde, no bem-estar de pessoas que estejam precisando desse auxílio.
e sabendo que o encarnado atua da mesma maneira, a gente pode propor, com base na doutrina, uma definição nada de complicada que é essa aqui, que aliás talvez não seja nem inédita, mas a gente pode dizer o passe espírita, e o adjetivo espírita vinculado ao que a doutrina ensina é uma transfusão de fluidos, pode-se trocar essa palavra, não sei se tem uma palavra melhor, mas é uma transfusão de fluidos do passista para o paciente, né, de uma pessoa para outra, de um espírito para outro, pela ação do pensamento e vontade. E aí eu coloquei de ambos. Por quê? Porque se o paciente estiver muito distante, com os pensamentos próprios muito contrários, ele pode atrapalhar. E o contrário, se o paciente estiver com muita fé e estiver muito bem concentrado, tiver com um sentimento bem receptivo, ele funciona. O Kardec, acho que eu não lembro agora onde. Ele usa essa comparação. Esse paciente funciona como uma bomba. E agora, qual é a palavra? Tem uma bomba que suga. Eu não sei o nome agora, esqueci o termo que tem na Gênese que o Kardec comenta. Em outras palavras, não há necessidade da gente preocupar com técnicas assim e assado para ter tal consequência para essa ou aquela doença. Não precisa. Segundo a doutrina, não precisa. E aí, eu vou citar para vocês, eu vou mostrar essa foto aqui desse rapaz bonitão aí, já desencarnado. Vocês conhecem ele? O nome dele é Jerônimo Mendonça. Ele ficou conhecido como o Gigante Deitado. Ele era paralítico do pescoço para baixo. E ele fazia palestras e ele aplicava passe. E como é que ele aplicava passe? Ele olhava para as pessoas e movimentava os olhos. Cadê a mão? E as pessoas tomavam passe e se sentiam bem com o passe que tomavam do Jerônimo Mendonça. Então, como é que a mão é necessária? Quer dizer, casos como esse, às vezes a gente precisa de fato, quando a gente fala assim dos fatos na ciência, nenhuma quantidade de fatos e observações elas são suficientes para comprovar uma hipótese, mas basta um fato ou uma observação para desprovar uma certa hipótese. Basta aqui, ó, a gente citar o Jerônimo Mendonça para a gente mostrar que a é, necessidade do movimento de mãos ela não é verdadeira. Basta um exemplo, né? Alguém está comentando depois que ele ficou cego. Aí eu não sei te dar, eu não sei, Marcos, te falar sobre. Eu estou repetindo o pouco que eu soube do Jerônimo Mendonça e de atuações dele como passista. Mas a gente consegue responder, né? A gente consegue responder assim, a gente consegue especular que, mesmo cego e sem movimentos de mãos e braços, como que ele poderia aplicar o passe? Com o pensamento e a vontade. A resposta está na doutrina. Se a pessoa, ele sabendo que a pessoa estava ali diante dele, alguém podia falar para ele, né? Ele devia ainda escutar, né? Ele ainda podia se comunicar com as pessoas, sabendo que tem alguém necessitado perto, através do pensamento e a vontade, como aliás nós fazemos nas nossas preces diárias, antes de dormir, ou depois que acorda, ou durante o dia. Quando a gente pensa em alguém que está precisando de ajuda, a gente concentra o pensamento e deseja tudo de bom. Esse desejar tudo de bom é um pensamento bom que modifica o fluido ao nosso redor e pela nossa vontade a gente irradia isso para a pessoa. Certamente que o Jerônimo fazia uso disso. Aí eu vou citar um autor, gente. Aí eu vou citar. O Rogério comentou isso, bomba calcante e bomba aspirante. O Kardec essa expressão usou essa expressão para citar exatamente assim, o papel nosso. A gente pode calcar, né? Pode aglomerar, infundir fluidos pela ação do pensamento à vontade, e pode o contrário, a gente pode absorver fluidos
pela ação do pensamento e da vontade, né? É, a pergunta do Antônio a gente deixa para depois, tá bom, Antônio? Guarda aí, a gente volta nela, a gente volta nela aí. A gente volta nesse ponto. Bom, alguém está comentando que o Jerônimo ele sempre foi cego? Isso eu não sei. O que eu escutei é que ele fazia movimentos com os olhos e quando pretendia dar passe. Pode ser que então pensa, então que não era nem isso. Se realmente ele foi cego a vida inteira, então não foi pelo movimento dos olhos. A informação que eu tive era sobre isso, ela está incompleta, mas que ele aplicava passes, parece que isso é verdadeiro. Vamos lá. Aqui, deixa eu citar o Herculano Pires. Herculano Pires, nesse livrinho aqui, ele faz uma proposta do passe, nesse sentido espírita. Talvez a gente possa considerar que dentre os autores que publicaram sobre o passe, foi o que melhor se aproximou do conceito espírita. Então, nesse livrinho aí da editora Paideia, né? Vou citar uns trechos do livro, né? Uns trechos do livro dele, olha. O primeiro trecho é esse aí, olha. O passe espírita é simplesmente imposição das mãos, usada e ensinada por Jesus, como se vê nos evangelhos. Isso, afirmações do Herculano. Os espíritos realmente elevados não aprovam nem ensinam essas coisas. Que coisas? Abre parênteses aí. Passes padronizados, sabe? Técnicas para lá, para cá, longitudinal, transversal, mas apenas a prece e a imposição de mãos. Todo o poder e eficácia do passe espírita dependem do espírito e não da matéria, da assistência espiritual do médium passista e não dele mesmo. O passe espírita como ele coloca, é prece, concentração e doação. Quem reconhece que não pode dar de si mesmo, suplica a doação dos espíritos, né? Aí os grifos aí nessa parte são eu que dei, são meus. Então a gente vê que o Herculano que ele propõe qual é o tipo, qual é o tipo de técnica mais simples, a imposição de mãos. Mas a gente precisa, agora a mão vai rápido para dispersar? Não, basta a gente querer dispersar onde está em excesso, concentrar fluidos bons onde está faltando e mais, vibrar, desejar, sim, com vontade, né? Um desejo sincero e ardente, o Kardec usava essa palavra ardente, de que a pessoa que está ali diante da gente receba os benefícios dessa ação terapêutica dos fluidos. Tá. Antes da gente terminar, eu vou entrar num ponto, né? Vou entrar num ponto que é argumento também. As pessoas usam isso como argumento, que é assim, ó. A tradição no movimento espírita as pessoas usam de movimentos e técnicas, usam há décadas, e eles é, é, e eles funcionavam, né? Ou seja, as pessoas não saíam mal dos passes. Mesmo a pessoa aplica o passe, você assiste os vídeos mostrando os lugares dando passe, as pessoas fazem lá técnicas de um jeito, de outro. Tem gente que joga com a mão, assim, faz movimento de jogar fluido com a mão, como se tivesse que não precisa, mas as pessoas usam técnicas diferentes e as pessoas que vão lá tomaram o passe com movimento, eles não saíram mal. Como a gente explica então? Aí alguém podia dizer, então como que a gente explica o sucesso dos movimentos? Vamos ver em Kardec qual o problema. Para ver em Kardec qual é o problema, vamos fazer analogia, vamos pegar em Kardec, vamos procurar no pensamento ali da doutrina e do Kardec, como é que ele lidava com essa questão da prática exterior. Olha o que ele diz, por exemplo, olha essa questão 554. Não pode aquele que, com ou sem a razão, confia na chamada virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que auxilia a concentração? Pois essa é uma pergunta legítima, né? Legítima do Kardec. Os espíritos respondem sim, é verdade.
Mas eles fazem ressalvas. Eles dizem assim, ó, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Então, que não é o talismã. O talismã pode até ajudar. E aí, mas olha o puxão de orelha que os espíritos dão nessa parte da resposta. Ele diz assim: ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorece a ação de espíritos imperfeitos e escarninhos. O que ele está falando, a resposta é um pouco dura, né? Mas o espírito está educando a gente. A resposta tem um propósito de ensinar para a gente que o uso de talismã, de algo exterior, ele não tem, de fato, efeito nenhum, que a gente deve buscar, a gente deve evitar esse tipo de apêndice, esse tipo de muleta de dependência de coisas materiais e buscar o pensamento, sempre o fundo, né? O fundo é a essência do que está no pensamento e no sentimento. Ó, no livro dos médiuns, sobre questões de fórmulas, né, de preces para ter alguma eficácia da mediunidade. Aí os espíritos respondem: só a superstição pode emprestar virtudes a certas palavras e só espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias prescrevendo fórmulas. Pode, entretanto, acontecer que, se tratando de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, o uso de determinada fórmula contribua para lhes infundir confiança. Neste caso, porém, não é na fórmula que está a eficácia, mas na fé, que aumenta por efeito da ideia ligada ao uso da fórmula. Então, de novo, os espíritos estão aqui, a resposta dos espíritos, ela está nesse sentido de que a eficácia está no sentimento, no pensamento, na fé e não na fórmula. E aí, eu não destaquei, mas olha essa frase aqui, ó. Essa frase de cima aqui, ó. Pode acontecer que, em se tratando de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, o uso de determinada fórmula, e aí eu vou dizer de determinada técnica do passe, contribua para infundir confiança. Mas aí nós vamos perguntar: a gente, nós somos pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais? Nossa sociedade é incapaz de compreender? A gente vai se diminuir a esse ponto em nome de defender uma prática de técnica? Para Em nome de querer dar continuidade a um certo tipo de prática, precisa tomar cuidado, porque a gente também é responsável por aquilo que as pessoas fazem, aprendem nas entrelinhas do que elas veem o movimento espírita fazer. E aí você vê, imagina só, a pessoa desde criança vai ao centro e verifica que as pessoas aplicam, vamos dar o passe, pegar o exemplo do passe, as pessoas aplicam o passe com as mãos, fazendo movimentos transversais e longitudinais, ela cresce vendo isso, aí um dia ela vem e assiste um vídeo nosso, né, falando que não precisa, que é o pensamento e a vontade, ela vai achar estranho. Como é que a pessoa vai mudar? Ela não muda, assim, ó. Essa pessoa vai ter seríssimas dificuldades em ser coerente, que aí é a grande questão. Como é que a gente procede para desenvolver mais coerência? Lembra da palavra da filosofia, viver aquilo que de fato a gente ensina, a gente acredita que é a doutrina. Na prática, e no caso particular do passe. Como é que a gente vive isso? Como é que a gente age com coerência? Como é que a gente pode pensar em corrigir uma prática que é centenária? Como é que a gente faz isso da maneira fraternal? Porque a gente não pode ser violento, a gente não pode criar conflitos ou expulsar quem ainda se sente bem usando das técnicas. Não, nada disso. Mas a gente pode dar passos visando esse aprimoramento, visando essa maior coerência. Sim, a gente faz sugestões, a gente acredita que sim. Por exemplo, primeiro, a gente reforçar os estudos sobre fluidos,
segundo Kardec, doutrina espírita, como a gente está fazendo aqui. Mostrar em Kardec o que que é o fundamento, o que que é o fundamento da doutrina sobre os fluidos e os fenômenos envolvendo os fluidos. Segundo, uma vez a gente compreendendo e se convencendo de que realmente, segundo a doutrina, não há necessidade de técnicas para na formação de novos trabalhadores para a atividade do passe, vamos incentivar a prática atualizada, como por exemplo, o Herculano sugere, só a imposição de mãos, junto com a prece, junto com o pensamento elevado, junto com o desejo de ajudar o próximo. E aí, com calma, bem fraternalmente, sugerir, sem nenhum tipo de violência ou exigência de mudança, com relação aos passistas que na atualidade ainda se sentem, criaram hábito e se sentem estranhos em não movimentar as mãos. Talvez para essas pessoas, só na próxima encarnação, vai ter que nascer de novo, né, um corpinho novo, cérebro novo, e aí, e aí a pessoa poder incorporar a coerência com a doutrina. Isso, mas tudo bem, assim, a gente não precisa criar conflito, não precisa, sabe, fazer uma imposição violenta, porque isso é ruim, isso gera pensamento, gera sofrimento, a gente não, não é correto a gente gerar esse tipo de sofrimento. Mas é importante a gente buscar a fé raciocinada. Não sei se eu vou citar uma frase do Kardec, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo, se eu não me engano, é o 19, sobre a fé transporta montanhas. No item 7 do Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec tem aquela frase famosa: fé verdadeira é aquela que é capaz de encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Essa o movimento espírita conhece, essa frase, né? Mas tem uma outra frase do Kardec que é muito importante também, que ela diz assim: a fé precisa de uma base. E essa base é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Eu até perguntei para os amigos que falam francês, que têm acesso aos originais em francês, o Kardec usou essa expressão. Mas essa expressão, ela não significa perfeição igual a Deus, assim, Deus é perfeito. Não é, essa expressão inteligência perfeita é no sentido de ter a melhor compreensão, entendimento possível daquilo que a gente crê, daquilo que a gente vai fazer. Que a gente age de acordo com aquilo que a gente acredita. E, e aí vem a questão da coerência com a doutrina. Qual é a inteligência perfeita sobre como aplicar o passe de acordo ou coerentemente com a doutrina? Não é com o uso de movimentos de mãos. É com reforço naquilo que é a essência, que é o pensamento e a vontade. E, e esse ponto é importante assim, da gente estar estimulando as pessoas a refletir. Bom, eu estou terminando, então vamos lá. A guisa de conclusão sobre o estudo completo, né? É importante, então, a gente fortalecer o conceito de fluidos, estudar ali aquele capítulo 14 da Gênese, por suas propriedades, como os espíritos agem sobre ele, como os espíritos percebem e recebem essa influência. Isso é importante porque a gente precisa entender qual é a explicação da doutrina para os fenômenos que a gente atua, passes, mediunidade, etc. Destacando aqui um ponto dos mais importantes, né, que os espíritos agem sobre os fluidos apenas pelo pensamento e a vontade, não é com o uso de técnica. Os espíritos não precisam mexer a mão espiritual deles para movimentar um fluido. É, e às vezes a gente vê em algumas obras descrições, o espírito aplicou passe longitudinal, isso. Não precisa. O espírito desencarnado, ele concentra o pensamento. Ou se o espírito ainda tiver o pensamento, ele sentir necessidade, ele levanta a mão assim para ele se sentir concentrando o pensamento em alguém.
para ajudar uma outra pessoa, né? E o passe, portanto, o passe espírita, ou o que a gente, né, chama de passe no movimento espírita, a explicação é pela ação do pensamento e da vontade, as suas técnicas, as técnicas de movimentos de mãos e braços, eles não têm coerência, não concordam com o que a doutrina ensina. A forma mais simples, se ainda desejar alguma técnica, não é necessário, mas se quer usar, se acharem que ainda é importante algum tipo de técnica, entre aspas, que não é bem uma técnica, impõe as mãos, ajuda a concentrar a pessoa que precisa disso? Pode ser. É o mais coerente que a gente consegue entender em termos de doutrina, né? Aí mais uma citação que eu gosto de fazer ela, porque ela é um argumento de autoridade. De autoridade de quem? Olha, é uma mensagem de Bezerra, através do Divaldo. É, eu tinha 2 anos, vocês aqui não tinham nem nascido ainda. Eu já tinha 2 anos nessa época que o Bezerra deu essa mensagem, né? Ela foi publicada depois no Reformador. E é uma mensagem bonita, né? Aqui tem um parágrafo dela que o Bezerra diz assim, né? Jesus, meus amigos, é mais do que um símbolo, é uma realidade em nossa existência, não é apenas um ser que transitou da manjedoura à cruz, mas o exemplo cuja vida se transformou num evangelho de feitos, chamando por nós. Aí, olha o que ele escreve agora, olha, necessário em razão disso, em razão da importância, né, de Jesus ser o exemplo do evangelho para nós, aprofundar o pensamento na obra de Kardec para poder viver Jesus em toda a plenitude. Bezerra não diz aprofundar o pensamento na obra de Bezerra para viver Jesus. Ele não diz aprofundar o pensamento na obra de Chico Xavier para poder viver Jesus em toda a plenitude. Ele não diz aprofundar o pensamento na obra deste ou daquele autor em particular. Ele deixou bem claro. Se a gente aprofundar o pensamento na obra de Kardec, a consequência é a gente vivenciar a mensagem do Evangelho em toda a plenitude. Então, assim, fica aí de reflexão para gente. Vamos lá, encerramos. É, comentários, perguntas. Bom, tem várias que foram feitas no chat, não é? Alguém ajuda a ver quais são as primeiras perguntas? Você Deixa eu ajuda, ver. Miriam? Você está sem Você som. fecha Ah, fecho, fecho, tá, fecho. Fechou? fechou. Tá. É, deixa eu ver aqui. É, perguntas, então. Alguém perguntou, acho que a Lígia, sobre os fluidos no caso do planeta Terra. São próprios dos fluidos do planeta que habitamos. Assim, a doutrina ensina que o planeta acaba adquirindo. A gente não encontra o fluido universal. O Kardec diz assim, que a gente não encontra o fluido universal na sua forma mais pura e neutra. Porque na nossa atmosfera fluídica do mundo, o fluido universal está constantemente influenciado pelos fluidos dos seus habitantes, nós encarnados e os desencarnados. Mas que dentre esses fluidos, você tem uma parte assim que compõe a atmosfera fluídica do planeta, você tem fluidos mais depurados e os menos depurados. Mas, de qualquer forma, quem dá a qualidade, que determina a qualidade desses fluidos é a gente, é a nossa evolução, nosso caráter espiritual. Apareceu para mim aqui alguma coisa de iniciar o vídeo. É só imagem. Só tá, Ah, tá. Ah, você tá. tirou a Ok. sua imagem. Pronto. Isso, né? Tinha esquecido. Valeu, obrigado. Então, que mais? Tem a pergunta do Antônio, né? Se existe o passe magnético e qual seria a distinção entre o magnético e o espírita?
Então, o adjetivo, vamos começar pelo adjetivo magnético. O magnetismo animal, né, que é o nome dado a uma teoria anterior à doutrina, né, no século anterior, o Mesmer desenvolveu estudos primeiro, se eu não me engano, primeiro ele aplicou ímãs, ele era médico, então ele utilizou ímãs em tratamento de algumas doenças, e aí as pessoas melhoraram. Aí ele começou a não usar o ímã e talvez por intuição, né, passar as mãos, e aí ele começou a observar efeitos positivos desse tipo de atuação. Mas ele manteve a palavra magnetismo, ele manteve o adjetivo e a palavra, e chamou de magnetismo animal, né, do ser animal, do corpo, esse tipo de efeito de uma pessoa para outra. Nisso, ele utilizou de técnicas e seus seguidores e pessoas depois dele também continuaram utilizando técnicas. Até que ponto essas técnicas são mesmo necessárias, a gente não sabe, porque o magnetismo animal, que era uma prática que foi ganhando espaço, e no século de Kardec, né, século seguinte, né, era algo conhecido, o próprio Kardec foi praticante. Tempos depois ele deixou, ele degenerou esse movimento do magnetismo animal, ele deixou de ter força, ele não teve mais apoio da ciência, questionaram a relevância dele para a saúde, mantiveram dessa prática do magnetismo animal a ideia do hipnotismo, porque algumas pessoas entravam em transe sonambúlico, ou outros tipos de transe com base no uso das técnicas, mas aí eu não vou entrar. Bom, eu não sei como é que a psicologia hoje define esse tipo de coisa, até mesmo se isso é aceito, porque eu ouço, eu vejo de vez em quando algumas pessoas criticarem o hipnotismo como algo real, como algo científico real. Até isso eu vejo depois A que as pessoas psicologia não aceita, não, não Alexandre. aceitam, não é? Não. Ah, então eu soube disso, né? Eu vejo, já vi isso, já Existem vi esse tipo de alguns que crítica. fazem isso, mas o conselho não aceita, não. Não aceita. Não. Pois é. Então você tem essa controvérsia ainda atual, né? Mas veio a doutrina, e a doutrina, assim, alguns conceitos que a doutrina parece que manteve. Por exemplo, a de um fluido universal, a ação dos fluidos, porque parece que o magnetismo tem um pouco a ver, ou tem algumas teorias, ou tem subteorias que associam o efeito dos fluidos, o que Kardec buscou, o que o Kardec descobriu e os espíritos confirmaram, que você tem o efeito dos fluidos dos espíritos desencarnados, que também atuam no fenômeno. E o Kardec, na Gênesis, capítulo 14, a gente vai encontrar uma correspondência entre os termos magnetismo humano, espiritual e o que a gente chama de misto, com o tipo de fluido, com a origem do fluido que é o agente terapêutico. Então, o magnetismo humano, a origem do fluido é só do encarnado, é só fluido que o encarnado dispõe e consegue doar para o assistido. O espiritual é só o espírito desencarnado com seu bom fluido, ele atua sobre o outro espírito ou sobre ou sobre uma pessoa. E o mais comum no trabalho de passe formal, que a gente chama, que é o que eles chamam de misto, que é o humano espiritual, que é uma combinação das duas coisas. A palavra passes, acho que é o sentido de passar a mão com esse fim de transmitir alguma coisa boa para cura. O adjetivo, então, magnético, faz referência ao que essas teorias do magnetismo animal ensinam. E aí, o que eu noto que no meio espírita as pessoas nunca buscaram aprofundar o conceito genuinamente doutrinário dessa mesma prática, que é a ação terapêutica do fluido. Kardec poucas vezes até usou a palavra passes. Mas ele descreve a cura, descreve a influência salutar ou não dos fluidos sobre as pessoas. Quer dizer, o fenômeno está descrito na doutrina, e a doutrina o explica com base nos fluidos. Mas o Kardec nem usa muito a palavra passe.
Mas como ela se tornou comum no meio espírita, isso que a gente faz de sugerir uma definição é mais para valorizar o que o espiritismo ensina e descreve. Não, não é uma intenção de criar um outro tipo de passe. É trazer à tona o que a doutrina já ensina para gente. Que mais de pergunta? Alguém perguntou do passe coletivo, não é? O passe coletivo é o efeito coletivo. Kardec também prevê isso na ação do pensamento, lá no efeito da prece. Se nós fazemos uma prece juntos, uma pessoa conduz a prece em voz alta e cada um concentra no que a pessoa está dizendo. E a pessoa lá pelas tantas pede paz para o mundo, pede luz aos governantes, pede alívio para o sofrimento, né? Pede pelos hospitais. Quer dizer, quando a pessoa faz uma afirmação dessa e cada um escutando pensa na mesma coisa, você tem um reforço, uma ampliação daquela qualidade boa. Que é a qualidade boa? O desejo de alívio, a inspiração, a luz, assim, o que quer que seja de bom que a gente está desejando para a humanidade ou para alguém em particular. Não, a gente vai vibrar pro fulano de tal que está passando, que está no hospital agora, fazendo, está internado, todos concentrando, desejando o bem, você está modificando o fluido e, de alguma maneira dando uma direção para esse fluido chegar até essa pessoa. Vai ter algum efeito. Então, o coletivo é apenas, digamos assim, é o mesmo mecanismo, mas envolvendo mais pessoas produzindo, né? Produzindo não é bem a palavra, modificando o fluido universal para o mesmo fim. Alexandre, Diga, oi, Eliana, oi, você tá aí. tudo bom, linda? Tudo bom? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que tem como resumir a frase do Kardec do magnetismo e o espiritismo serem ciências irmãs, que Ah, faz com que ah, muitos espíritas se esse, utilizem dessa frase para poder justificar o magnetismo, né? E eu, como não entendo, sim, não sei se isso é física, você, como físico, poderia esclarecer a gente nesse ó, eu ponto? quero ver se eu acho, é que eu não vou achar rápido, que está na Revista Espírita. O Kardec fala assim, não, que o magnetismo e o espiritismo são ciências irmãs, gêmeas. Só Gêmeos. que aí ele fala assim, nesse mesmo parágrafo, eu vou usar minhas palavras porque eu não tenho aqui para procurar. Se alguém achar em qual revista espírita, coloca aí, a gente pode até tentar ver certinho. Mas nesse mesmo parágrafo, Kardec fala assim: são gêmeas que nem a física e a química, a botânica e a fisiologia e a não Sim, sei o que, não sei o que. Quer dizer, ele diz que são gêmeas, mas citam ciências que não são gêmeas de fato. Física e química, elas têm objetos de estudo bem diferentes, têm leis, né? sim, Têm leis específicas de uma e de outra, e assim por diante. A botânica e a fisiologia estudam coisas, objetos de diferente. estudo e critérios e leis diferentes. Então, assim, não são exatamente a mesma ciência. É que elas lidam com o mesmo objeto de estudo em particular. Elas lidam com pessoas que, sob a ação de alguma. Uns ensinam as técnicas, o outro já vai ensinar, já ensina um pouco diferente. Como é que um espírito age sobre o outro. Mas a ação de pessoas sobre outras geraram benefícios, ou gerou um transe sonambúlico. Então, o problema é o pessoal apegar o pé da letra para justificar uma coisa que a própria doutrina, quando vocês aprofundam nela, você percebe que o mecanismo é outro. O Alexandre, eu Oi, olhei oi. aqui no IA, não sei se é verdade, em Hum, janeiro de 1869, no encerramento de 1968, um mas eu discurso acho que que Kardec fez. eu acho que tinha antes, mas vamos abrir essa aí de 59 ou 69? 69. É, 60. é a de 69, se referindo a um fato do ano anterior. Isso. Tá, deixa eu É ver. um discurso de encerramento que ele está fazendo.
E aí ele fala Isso, das é isso mesmo. ciências gêmeas, ciências gêmeas. Isso, eu achei aqui. Deixa eu colocar aqui. Como eu Ó, olhei no IA, eu não sei se é verdade. não, eu acabei de achar, é aqui mesmo. Tá aqui na Revista Espírita de janeiro de 69, estão vendo? Aham, Vou botar grande aqui. Aí ele fala isso, olha. Aí ele fala, olha, que não quiser imobilizar, se não pode chegar a seu complemento sem se apoiar na congênere. Veja, à época de Kardec, o magnetismo era algo que estava ali sendo desenvolvido, aceito, trabalhado, com efeitos positivos. Mas olha aqui o detalhe que eu. Ah, é anatomia, não era botânica. Mas como ele fala assim, são reciprocamente como a física e a química, então não são. Então ele não está dizendo que são exatamente a mesma coisa. São duas teorias diferentes que têm assim uma aplicação em sim, comum. sim, Mas o pessoal pega ao pé da letra, ou para a frase aqui, ó, e aí leem aqui. Aqui, por exemplo, aqui de novo, pegar ao pé da letra essa afirmação do Kardec, que, ó, que se completam e explicam uma pela outra, e das duas a que não quer imobilizar-se não pode chegar a seu complemento sem se apoiar na congênere. Veja, essa é uma afirmação que ela não é assim. Como é que eu vou dizer? Eu não estou achando a palavra. Ela tem um grau de subjetividade, porque o que significa uma apoiar na outra? O magnetismo era algo, o magnetismo animal era assim, ele estava sendo desenvolvido de um modo empírico. As pessoas aplicavam-se os passos, pessoas se melhoravam, ou você criava os estados sonambúlicos e tal. Então você tinha um fenômeno, a fenomenologia que o magnetismo animal produzia, ele era real. Agora, tem no livro dos médiuns, deixa eu ver se eu acho, eu vou ver se eu acho aqui o livro dos médiuns, eu vou achar para vocês e vou comentar aqui rapidamente. Tem um comentário que o Kardec faz no livro dos médiuns. Deixa eu ver se eu acho. Apareceu o livro dos médiuns? Deixa eu ver se eu consigo achar. Apareceu. Fluide. Não, não. Magnetização. Tização. Deixa eu ver. Da água. Deixa eu ver se é isso aqui. Não. Aqui é aquele negócio do cão, né? Quero ver onde ele fala da água. Se é aqui que ele fala. Acho que é o item 190. Deixa eu ver. Não, não é o item 190. Não, isso aqui. Deixa eu ver. Água tem muito. Não, tem pouco. Ah, deixa eu ver. É no Aqui. capítulo 2, não é? É, é o capítulo, mas eu estou procurando aqui, é o item 131, tá vendo aqui, ó? No capítulo sim. 8, Ó, parte 2. o laboratório do mundo invisível. Ó, mas pelo item dá para ir direto, olha. É o item 130, ele está falando aqui e tal. Quer ver, ó? Daí vem que uma substância, por um efeito simples de modificação, tornar-se venenosa, o que a química deu numerosos Aham, exemplos. Toda a gente sabe, tá legível aí? Tá. sim, Tá. Aí ele fala, forma a água, assim que um corpo opaco. Tá. Tá. Não, ele está explicando, eu acho que o que ele está explicando aqui? Ele está explicando como o espírito atua sobre a matéria, da matéria cósmica, ele tira os elementos para formar os objetos. Ele está falando aqui da ação do laboratório do mundo invisível, né? De como que os sim, espíritos agem. Aí, essa teoria, né, de como os espíritos agem sobre os fluidos e mudam suas propriedades, podem até condensar, tornar tangível, né, visível, tornar uma aparição tangível, né? Tá. Aí ele está explicando isso aqui. Aí, esse 130 ele está só comentando que a ciência já faz isso com a matéria. Mas olha essa frase aqui, ó.
Essa teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje. O que que significa algo ser conhecido, mas inexplicado? O fenômeno era conhecido, mas não havia uma teoria que explique. O da, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. Aí ele fala, o espírito atuante é o do magnetizador, é a palavra que na época significava a pessoa que está ali concentrando fluido na água, quase sempre assistido por outro espírito. E aí ele fala, ele opera uma transmutação por meio do fluido que ele chamava, na época eles chamavam de magnético, que era um dos adjetivos que eles acreditavam que se referia a esses fluidos. E que é a substância que se aproxima do elemento universal. É, Aí ele fala que se pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno nos fluidos do organismo, donde o efeito curativo. Quer dizer, de novo, o que o Kardec está dizendo? Inclusive ele termina, olha, donde o efeito curativo convenientemente dirigido. O que que ele está dizendo? Que é a ação do fluido. Ele pode modificar a propriedade da água, pode atuar sobre os fluidos de um organismo, né, para efeito curativo. E quem que está explicando a teoria? É essa que a gente está baseada nos fluidos. Então, veja, o Kardec, a teoria do Kardec, ela é a Ah, moderna. Ela é, digamos assim, a teoria moderna dos fluidos, ou da fluidoterapia, se quiser chamar assim, dos fluidos como agente terapêutico. Não o que tinha no passado. Agora, será que, vou abrir um parênteses, a gente aprende com a doutrina que os seres materiais encarnados, né, os seres vivos, os animais, possuem um fluido vital, precisam de um fluido particular para manter a vida orgânica. Eles chamam de fluido vital, tá? Que só o encarnado tem. Então, para realizar fenômenos de efeitos físicos, os espíritos precisam que um médium de efeitos físicos forneça, doe fluidos. O Kardec usa a expressão animalizados, que são o que em outro lugar ele relaciona com o fluido vital, que são fluidos que só os encarnados possuem. Então, para o fenômeno físico, seja a cura física, seja a mesa que movimenta, girante, seja o ruído produzido, uma escrita direta, o fenômeno físico requer que um médium que doe esse tipo de fluido, esse tipo particular de fluido. Esse tipo material de fluido, será que esse tipo de fluido ele é obediente ao movimento das mãos? A gente não sabe. A doutrina não fala nada sobre o fluido vital. Fica aí um campo a se pesquisar no futuro. O que que a doutrina deixa claro? Que o que a gente modifica, o fluido universal, que a gente que sente a influência do pensamento e da vontade, esse não precisa de movimento de mão nenhum. Aliás, movimento de mão assim, é indiferente. É que nem o talismã, a pessoa que está habituada, ela utiliza isso só para ter confiança do que está fazendo, ou para se sentir atuante, mas não é causa, é só uma dependência ou força do hábito. A essência é o pensamento. Então, assim, a questão do fluido vital ou do fluido animalizado, essa talvez fique para o futuro, porque pelo menos eu não encontrei na doutrina nenhum detalhe que possa relacionar com movimentos de mãos. Isso precisaria, talvez, não sei, aguardar o futuro, ou quem puder pesquisar, ou quem tiver à disposição um médium de efeitos físicos, poder trabalhar, Tem, trabalhar tem isso uma, com o médium. tem uma pergunta da Lígia, se o Ah, passe magnético só pode ser feito em caso espírita. ah, essa é uma ótima pergunta. O que que a gente pode inferir pela doutrina? Que qualquer aspecto exterior, ele não é absoluto, ele não é qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundão de Deus, assim, na medida em que
os fluidos, o fluido universal, ele está presente em todo o universo. E ele mantém a mesma propriedade de ser sensível ao pensamento e à vontade, então em qualquer lugar a gente pode transmitir bons fluidos para qualquer pessoa ou qualquer espírito, mesmo à distância. A recomendação, agora, isso a teoria. A recomendação de se fazer de se assim aplicar e tomar o passe dentro de uma casa espírita é apenas de segurança com relação a estímulos externos. Por exemplo, se alguém está na rua e você vai aplicar um passe, mas de repente você tem lá alguém xingando, alguém olhando. Na rua não é um ambiente. Aí eu uso do bom senso. Aí não é um ambiente em que você consegue o recolhimento, a serenidade e o recolhimento que o Kardec sempre recomenda para a mediunidade, mas para atividades em que você precise dos bons espíritos. Mas pensa só, uma pessoa se acidentou, né, sofreu um atropelamento, aí tá lá, botou ela na ambulância, a ambulância tá indo loucamente com a sirene ali, o motorista o mais rápido que pode, certamente que tem um bom espírito ali junto com o bombeiro ou com o médico ali na ambulância, e eles, se ele tiver com um pensamento ali elevado, em prol do paciente que está ali, ele certamente está transmitindo algo bom, embora a loucura ali do movimento. Então, assim, o fenômeno, ele não depende do lugar para ocorrer, mas a gente usa de bom senso para que a gente tenha o mínimo de distúrbios e perturbações externas, né? Por exemplo, no Evangelho no Lar, você está fazendo evangelho, a família está reunida, todo mundo ali, né, a família em sintonia ali de pensamento. Você não tem ninguém assim com pensamento do contra, assim, ali naquele ambiente do estudo do evangelho no lar. Se alguém está mais enfermo e precisaria e seria benéfico um passe, a gente pode aplicar, um familiar pode aplicar um passe. Aliás, vai ser um passe até melhor do que por um estranho. Porque o familiar já tem um sentimento amoroso mais fácil, né? Tem Que uma mais? pergunta do Alexandre, Antônio. Posso perguntar mais um? Tem uma pergunta do Antônio aqui que Ah, é melhor ele fazer, se embora esteja no chat. Você quer fazer, Antônio? Ou você quer que eu leia? Antônio Sarmento. oi. Oi. Olá, bom dia. É oi. mesmo. Então, algumas casas espíritas relacionam as técnicas de aplicação de passes às diversas, assim, camadas da aura espiritual, né? A que se destinam a atingir. Então, assim, é uma técnica, como você estava mencionando, né? Passa de um lado para o outro, de um sentido para o outro, quando quer atingir uma camada A. Usa como imã para afetar uma camada B, mas, como eu digo, porém será necessário esclarecer sobre a existência dessa aura espiritual, segundo a doutrina espírita, não é? Pois é. A doutrina espírita, ela não define camadas no perispírito. Esse conceito do perispírito ter mais corpos, 7 corpos, assim, são conceitos esotéricos. Não tem respaldo, até onde eu sei, nenhum da doutrina espírita. Doutrina espírita, o Kardec deixa claro, que o perispírito, ele não tem nem órgãos. Tem gente que tem autores espirituais até que dizem que o cérebro do perispírito, o estômago do perispírito, não. Mas o espírito pode, pelo pensamento, criar a forma de a que ele quiser. Pode criar a forma exterior, ele pode até criar assim um coração que fica batendo, pum, pum, no peito e sentir aquilo. Mas isso é uma criação mental do espírito. O perispírito em si, ele não é que nem o corpo físico que tem os órgãos bem definidos, assim, sabe? Estruturalmente eles existem independente do nosso pensamento. Então, essas outras doutrinas elas defendem esse conceito de camadas. Pela doutrina, a gente não tem isso. O que a gente tem, você falou de aura, né? O Kardec fala de atmosfera psíquica ou espiritual.
acho que na Revista Espírita. Depois vai no Kardecpedia, tenta procurar um termo ou outro que tem a ver com esse conceito de aura, com aquilo que a gente irradia, que o espírito irradia de fluidos pelos seus pensamentos. Mas até aí não são camadas, são só irradiações E seria tal naturais. de atmosfera fluídica, né? Uma coisa assim, né? Isso, tem o Ah, tá. Kardec usa esse termo, que eu acho que ele nunca fala ele nunca usou a palavra aura, aura, eu acho que ele não usou. Ele não diz que é que é equivalente ao que chamam de aura, mas pelo que ele define, seria próximo desse conceito de aura. Mas, Em obras póstumas e na hum, revista, ele fala lá na revista de 1860 e nos hum, artigos de obras póstumas, ele fala da irradiação do perispírito. isso, Assim, isso sim, isso sim. E isso faz sentido, porque o que seria isso? É a nossa ação pelo pensamento, a gente pensou, né? Eu quero paz no mundo, então eu quero paz, que é luz na mente dos governantes. Aí você pensa no presidente dos Estados Unidos, pensa lá onde está a guerra, e você imagina, então você está, ao fazer isso, você está criando forma, criando cor nesse fluido, forma, mas também a qualidade do seu sentimento que você quer desejar. E ao pensar nas pessoas distantes, você direciona esse fluido. Não, eu quero que esse fluido chegue, quero que essa luz ilumine a mente desse pessoal para eles acabarem com a guerra, acharem uma solução diplomática, ou o que seja. Então a gente pensando assim, a gente direciona o fluido. Agora, se eu penso nisso em 2, 3 segundos e vou fazer minhas coisas, esse fluido vai ter uma intensidade, mas se eu fico concentrado um certo tempo pedindo, vibrando, a tendência é que esse fluido te- ganhe força e que você irradie com uma certa intensidade maior do que se fizer rapidinho. Tá bem, Alexandre. Grato aí pelas explicações. Vai ser mesmo muito difícil a gente modificar assim essa situação do lado Vai. místico, né, que é a situação de escamba, porque existem cursos sobre isso e a gente entra com a maior boa vontade e se É. depara com isso, né? E a gente não vai. É, Anos de prática da casa, já formou quantas turmas e a gente não é, vai por tudo só baixo, vai ser uma tempestade, né? exato, não, a gente não propõe tempestades, não, nada disso, né? Você tem toda a razão. Tanto quanto possível, se a gente puder, vamos sugerir fazer um estudo sobre fluidos, e aí comentar como é que a gente aplica esse estudo na prática tal, na prática tal. E aí alguém vai perguntar, mas então não precisa o movimento? Aí a gente diz, olha, o que que é? Aí a gente faz sempre o respaldo ao fundamento, que é a doutrina. Salvo engano, nesse livro que você mencionou do Venefledo, Ah, ele tem um capítulo dedicado à aura, às camadas e às tem, cores, às texturas, associação não. com organismos, com os nossos sistemas biológicos, enfim. É uma verdadeira universidade ali. Pois é, e qual é a segurança, qual é a certeza? A gente não. Eu citei a frase dele, aquela frase dele lá, ela tá boa, assim, né? Aquela Tá, frase de tá. definição. De fato, é. Mas esses outros conceitos aí é por conta Pronto, do que o autor acreditava. E é aí, existe verdade. uma coisa importante, aproveitando isso que você comentou, né? O movimento espírita, ele desenvolveu muito bem, assim, esse lado fraterno, as pessoas não evitam conflitos, né? Então, Assistência ninguém fraterna. critica, exato, ninguém critica. O orador vai lá na frente e fala uma rebimboca da parafuseta fluídica quântica e ninguém fala nada, porque não vai magoar a pessoa. Mas aí caiu no extremo que a gente, que gera todo esse, que emperra um pouco o nosso avanço e a nossa vivência com coerência porque as pessoas não publicou em livro. Eu já vi pessoa dizer, ah, publicou o livro é porque tá ali, o que tá ali tá bom, porque a editora passou por. As pessoas confiam que houve um critério infalível e não existe critério infalível. E aí a gente tem essa consequência, as pessoas preferem acreditar no livro impresso do que num estudo que a gente faça
E aí, quando a gente tentar, aí vai querer, por exemplo, o Alexandre botar num livro isso aqui que a gente apresentou, aí o pessoal, não, mas você vai criticar todo mundo, né? Não vou publicar. Então, assim, a gente está num momento difícil no movimento espírita, porque as pessoas estão com esse medo de encarar a razão de face a face, sabe assim? Estão com medo de se. E aí fica essa contradição. E aí ficam assim tentando justificar, né? Por isso, por aquilo. Ah, mas é tradição. Ah, mas é porque o Chico era bom e o autor escreveu pelo Chico. Como se tivéssemos que ter que aceitar tudo, né? Que o Chico escreveu ou que o Divaldo. E aí Sim, as pessoas levam para o extremo oposto. Então você está condenando eles. Não, não é condenar eles. Eles fizeram um bom trabalho, ótimo, excelente trabalho. Mas a gente não é obrigado a aceitar tudo. Os espíritos, né? Prefira repelir 10 verdades do que. Mas assim, seja como for, é, s- assim, a violência nunca é o melhor caminho. A gente vai semeando, vamos espalhando as sementes. Na terra boa, uma hora vai germinar. Alexandre, tem mais duas pessoas de mão levantada e depois a gente termina, tá bom? Ah, tá bom, é que eu também vou precisar sair. Pois é. Rogério, Vamos lá. seja breve, por favor. Sim, Alexandre, sobre o comentário da aplicação do passe fora da casa espírita, a Hum, título de conhecimento, né, técnico-científico, hoje nós temos lá vários artigos publicados, tanto no Hospital das Clínicas da USP, o nosso colega que não é da USP, é CEO de um outro conglomerado médico também, o Álvaro Abezum, que eu imagino que você conheça, é meu colega de infância, estudamos ah, juntos também com vários trabalhos consolidados no sentido de que a aplicação do passe, né, fora do ambiente espírita, de modo geral, não só pelos espíritas, né, mas a prece, o pensamento e tudo que você ensinou tão bem hoje, tem contribuído para a redução da permanência do paciente, né? Isso muito bem legal. consolidado, né? Queria deixar isso Ah, registrado e legal, depois eu legal. Não, comento. oi. Certo. Acho que você já tem conhecimento disso, inclusive, Tenho, né? tenho. Não, você tem razão. Eu podia ter, né, acrescentado esse detalhe. Em pesquisas que o pessoal tem feito, médicos, assim, publicado artigos, mostram isso mesmo, que comparado. Inclusive, eu conheço uns estudos de uma médica mineira, da Universidade Federal de alguma cidade ali em Minas, não sei se Berlândia, mas Sim. ela Elida, eu acho, se eu não me engano, o primeiro nome dela. Mas ela tem umas pesquisas com um grupo onde ela convidou passistas, né, para impor as mãos ou aplicar o passe com orações. E o grupo de controle era um grupo de pessoas que ela escolheu ali no hospital, nem espíritas eram, elas iam só repetir o movimento. Elas, o grupo de controle era assim, o passe que ela estudou até que tinha lá, era como o grupo espírita que ela pôde E o ritual? contactar, aplicava. Mas eles faziam prece, pediam assistência espiritual. E o grupo de controle que ela ia comparar eram pessoas que não eram espíritas, mas elas iam repetir o mesmo movimento pelo mesmo tempo. E aí os resultados que ela obteve foram melhoras para com o grupo em que o pessoal fazia prece, o pessoal fazia, e o grupo que só recebia o movimento estavam sempre alguns pontos atrás em alguns marcadores químicos, não sei, dependendo do caso. Inclusive, ela fez teste com nenê, sabe? Porque a pessoa vai dizer assim, não, a pessoa que tomou o passe, ela, ela conscientemente ficou mais animada, porque ela achou que dá uma ajuda a mais, não, mas passes com nenês que não têm consciência do que está acontecendo com eles, também demonstraram. Porque é, sofre menos influência, né? Os Exato. bebês de modo geral, né? Mas Sim, olha, foi ótimo. Depois eu fiz um comentário. Eu, inclusive, acompanhei algum desses estudos, continuo acompanhando, porque estou escrevendo sobre. tá bom. Fiz um outro comentário rápido para me encerrar. Depois você olha aí, tira um print da sua definição que eu achei fantástica, só Ah, tá troquei bom. duas expressões, a transfusão, mas aí você reflete, porque eu vou adotar a sua por hora, né? E Tá você bom, comenta não, agora ou em não. outro momento. Obrigado, achei fantástico. Obrigado. Obrigado você. Tudo bem? Então,
O Vamos João, encerrando. que queria falar. Cadê o João? O João saiu, eu acho. Ah, tá. Oi, Não, ele estou aí. aqui, Não, ele está aí, o João. Voltou. estou Fala, aqui. Se tem João. mais uns 2 minutinhos. Pode, Sim. pode, Vamos pode. lá. Muito obrigado, Alexandre, por dividir com a gente teu conhecimento. Eu vou passar uma experiência rápida para ti. Uhum. Assim que eu cheguei no centro espírita, tinha 5 cadeiras e 5 médiums. E na hora do passe ali, as pessoas se levantavam, ficavam em fila, e de acordo com o médium ia dando o passe, a cadeira desocupava e outro sentava, tá? Tinha uma médium numa ponta da cadeira que só faltava fazer dancinha, como tu falou, movimento com as mãos, né? Ela falava também, levava mensagem. E na outra ponta tinha uma médium que ela simplesmente colocava as mãos sobre a cabeça e ficava ali fazendo a sua prece dela em oração e dava aquele tempo e o passe era feito. Só que aconteceu o seguinte: essa médium que não falava nada e não fazia movimentos, a cadeira dela começou a ficar vaga. E as pessoas da fila esperavam que a médium que fazia muitos movimentos e falava desocupasse. Eu estava chegando no centro espírita, me deu uma vontade de escrever, cara, me deu uma vontade de escrever e eu não tinha papel. Eu achei um pedacinho daqueles tickets de posto de gasolina na minha carteira. E a mensagem que me veio foi assim, ó: não pensem que aquele pássaro que canta mais alto é o mais harmonioso, e nem aquele que canta a canção que gostas de ouvir é o de mais esplendor. Não pensas que aquele que simplesmente pose à sua frente não é digno de grande beleza. Mensagem de um amigo, 24 de abril de 2010. Não, foi. Ela vem, ela corrobora isso que a gente está dizendo. Agora, você vê, esse comportamento das pessoas é esperado, porque as pessoas, supondo que sejam pessoas assim que não conhecem ainda a doutrina, elas realmente elas começam a achar que um é que tem mais efeito por causa da aparência. A falha nisso é do grupo que é o dirigente desse grupo que deveria se tentar uniformizar a atividade para evitar essa coisa da preferência. Mas é como o outro amigo falou, né? A gente no o Antônio, né? É difícil, né? É difícil a gente questionar quando você tem, ainda mais que você tem dirigentes assim mais antigos, eles têm já assim enraizado neles que tais práticas elas são fundamentais. Então, assim, a gente não vai conseguir mudar. Mas a proposta nossa é de ir estudando, semeando, e tudo bem. Assim, se a gente não conseguir ver nessa geração nossa, nessa encarnação nossa, as mudanças que a gente gostaria, mas a gente deixar semeado essas reflexões. E aí, né, para quem tem olhos de ver, você vê é uma mensagem simples aí que você recebeu na reunião que você comentou, e buscando alertar a gente, né, que não é aparência, né, é a essência, né, enfim. Mas foi muito chato, assim, que eu comecei a perceber, eu estava lá aguardando também, né? E comecei a perceber que a fila ficava parada e a cadeira dela ficava vazia e ninguém ia. Coisa, assim, uma sensação muito ruim, assim. Bom, obrigado, um abraço para todos, bom final de semana aí. Obrigado. Alexandre, muito obrigada. Tá? Eu que Foi muito agradeço. bom, muito Obrigada, Alexandre. esclarecedor. Você Alexandre, muito realmente obrigado também. vale a Obrigada, pena. Alexandre. Obrigada mesmo. Muito bom. Que bom, então. Fico Só, feliz. só gratidão. Bom Obrigado, final de eu que agradeço. semana. Tudo de bom. Tá. Para vocês também. Eu que Grato, agradeço o Alexandre, grato a convite. Nefer, grato aí por tudo, por todo esse oportunidade. Obrigado. Tchau, gente. Bom Obrigada. final de semana. Tchau, Obrigada, tchau. Lê. Volta em agosto Tchau. agora, tá bom? Obrigada, Tá. Alexandre. Muito bom. Obrigada. Gratidão, Forte excelente abraço a aula. todos. Obrigado.